O vídeo de hoje vai começar assim, ó, entre os vinhedos, na frente do Rio Douro, e vai terminar na vinícola Alves de Souza. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou Melissa Leite, sou sommelier, tenho este canal de YouTube e te convido a se inscrever. Estamos aqui em Portugal, no Douro, e eu estou com o senhor Domingos Alves de Souza, que vai nos contar um pouquinho da história dele aqui nesses vinhedos, né? Um pioneiro aqui dos vinhos do Douro. Sim, na altura em que eu comecei, os vinhos de denominação Douro não existiam. O que existia era o Porto, o vinho do Porto. Isso aí já com centenas de anos. Portanto, derivado da crise nesse setor, não é? A maneira que achei que seria a melhor possibilidade de recuperar e de fazer novas coisas foi realmente iniciar os vinhos do Douro. A produção dos vinhos tranquilos, sim, né? E assim, exato. O senhor realmente foi o pioneiro desde o início da década de 80, né? Sim, um dos pioneiros e, portanto, ao fazer esses vinhos com as condições quase ideais que nós temos aqui na região do Douro, os resultados começaram a aparecer a nível internacional, nas feiras de vinhos, nos concursos. Portanto, tudo isso foi contribuindo para o nosso lançamento no mercado, não é? O sucesso, né? Depois de muito trabalho, sim, veio o sucesso, o reconhecimento, né? Sim. Desse solo, desse trabalho dos senhores, de toda a família, né? Isso é verdade. Nós começamos numa altura em que realmente as pessoas depois, agora já passado muito tempo, dizem teve sorte. Só que a sorte dá muito trabalho, não é? E portanto o nosso trabalho foi sempre de grau a degrau, portanto sempre na vanguarda. Em busca da sorte. Exato. E aqui estamos para passar um pouquinho aí para você do que é essa vinícola, desde os vinhedos até a própria vinícola com o enólogo Tiago. Por isso que a gente vai primeiro dar um passeio aqui, ver o pessoal fazendo a vindima aqui na Quinta da Estação e depois vamos para a vinícola conversar com o Tiago e, lógico, provar os vinhos. Fica comigo até o final desse vídeo então, tá? Obrigada, senhor Domingos. Obrigado, eu também. Essa quinta realmente é muito bonita. Me conta um pouquinho da história dela. Isso foi uma oportunidade que apareceu para comprar aqui uma quinta junto ao Rio Douro, não é? E nessa oportunidade, eu, em colaboração com o meu sogro, compramos a quinta, que era bastante mais pequena. Depois foi crescendo e renovando e tudo isso. Mas foi a maneira como ela apareceu, foi de um gosto, de certa maneira, de ter uma quinta junto ao Rio Douro. O meu sogro também se associou a esse gosto, também, portanto, foi assim que apareceu. E, sem dúvida, visto que é a coisa mais linda, né? E portanto tem uma paisagem realmente muito bonita. O rio dá sempre um certo impacto, digamos. E aproveitando o gancho, falando um pouquinho sobre o clima aqui do Douro. Como é
como é que funciona isso aqui? É muito frio, muito calor? A gente sabe que aqui dizem que é um período de inverno e outro período de inferno, é assim mesmo? É verdade, esse é um ditado português também. São 9 meses de inverno e 3 de inferno, não é? Por exemplo. Assim. Semana passada mesmo estava 37 graus, essa semana que deu uma chuvinha, né? Tivemos até mais de 40 graus, mais dias. Fazer a vindima nessa pendente aqui. Claro. Com esse calor não é fácil não, né? Já estamos habituados também, né? Claro. E aqui chega a nevar no inverno? A nevar aqui é raro. Por exemplo, na outra quinta que temos, na Gaivosa, já como é um sítio com maior altitude, já é mais provável, mas mesmo assim é pouco. O rio também ajuda um pouco, né? Sim, também ajuda. E falando na Quinta da Gaivosa, vamos para lá agora conhecer a outra quinta da família Alves de Souza. E aí, já conferiu tudo? Já, não é fácil, porque são 538 barricas que estão aqui dentro, mas felizmente todas bem organizadas, todas bem individualizadas também, por isso para permitir esse controle, essa gestão, esse acompanhamento. Vamos fazer o seguinte, para o pessoal que está assistindo a gente entender melhor, o que é a profissão enólogo, Thiago? Me fala assim, o passo a passo. O enólogo é a pessoa que, ao fim e ao cabo, deve saber interpretar aquilo que, por um lado, que a vinha dá, por isso existe realmente a componente da uva, é sempre a parte mais importante do nosso trabalho, é o elemento diferenciador do nosso trabalho, por isso a ideia então é o enólogo identificar, acompanhar também a própria vinha durante o ano e depois então, em função das características que ela está a mostrar, então, nessa parcela, nessa casta, nessa variedade e nesse ano específico, encontrar quais é que serão as ferramentas ideais para as trabalhar, no sentido de potenciar então essa mesma expressão. É o que eu sempre falo com os meus alunos, é um conjunto, né? Eles trabalham em conjunto, o viticultor, o enólogo, o sommelier, então assim, e no final o importante sempre começa no vinhedo, não é? Esse é o elemento diferenciador, é isso que acho que nos apaixona a todos também, é a forma como o vinhedo se consegue transmitir no copo de vinho, não é? Essa variedade qual é? É a Touriga Franca ou Touriga Francesa, que é a uva mais importante da região do Douro. Por isso ela representa 1/4 das plantações, é a mesma coluna dorsal, ou seja, é aquela que dá a estrutura, é aquela em que as outras se apoiam e acabam por se elevar, basicamente, uma uva muito, muito completa e que marca este último século, quer de grandes vinhos do Porto, quer de grandes vinhos do Douro. É muito importante mesmo, né? Sim. E já está boa para a colheita? Para a vindima? Está quase. Quando a pessoa realmente para ter a percepção, além de toda a parte analítica que vamos fazendo, então de ver os açúcares, a acidez e tudo mais, temos realmente a parte sensorial que é sempre fundamental. Então podemos assim abrir então o baguinho e, por exemplo, então se virmos então assim que na grainha, a grainha começa já a ficar assim castanhinha, que é o que nós chamamos a tempada, quer dizer que ela já está mais madura, não é? Por isso, e depois então se provarmos também a própria grainha, geralmente a pessoa não come a grainha, mas aí dá uma informação importante. Se ela estiver assim, mais crocantezinha, também dá outra indicação também desse nível de maturação. Depois a própria fase, realmente dela destacar assim a polpa, facilmente a película, tudo isso é um indicador também positivo. Neste caso em concreto, ela ainda irá precisar, eu diria, de 5 a 7 dias então para ser vindimada, basicamente. Se não mudar, né? Porque tem 3 dias que chove muito. Sim. Essa chuva desses últimos 3 dias influencia muito, assim, na parte da vindima de vocês? Influencia muito, de facto. Ainda por cima este ano foi muito, muito seco. É dos anos mais secos de sempre em Portugal e aqui na região em particular. É daqueles casos que muitas vezes durante a vindima não desejamos água, não é? Porque desejamos, mas é vindimar tranquilamente e manter aquilo que o bago da uva já tem.
Este ano, por ter sido tão seco, por vezes a água até pode ser benéfica, porque na verdade pode ajudar a reequilibrar um pouco a composição. Algumas já estavam muito desidratadas, por isso ajuda a reequilibrar e ajuda também algumas que estavam com uma maturação um pouco mais parada também a retomar, na verdade. Por isso, se nós aguardarmos agora o tempo devido, no final a qualidade até pode ser ainda melhor do que era antes até dessa chuva. Então a chuva foi bem-vinda, né? Essa chuva, esperemos que sim. Esperemos bom, que sim, claro. que Vamos acompanhar naturalmente a evolução, mas pode ter sido muito bem-vinda. Apesar de ter suspendido a vindima aí uma hora ou outra, sim, tomara que claro, tenha vindo para melhorar aí a qualidade das uvas. Claro, e dos uvas. e é sempre difícil, porque lá está, essas decisões, parar vindima e tudo mais, são sempre decisões também complexas de tomar, mas eu creio que foi mesmo pelo bem e que daqui a uns dias vamos, na verdade, colher os frutos também dessa chuva também. Do vinhedo vai para a produção. Do vinhedo vai para a produção e temos várias etapas importantes. Toda a parte de vinificação é fundamental, por isso é tentarmos mais uma vez encontrar quais é que são as ferramentas e a forma de trabalhar que vai então resultar melhor com essas características. Por isso, diferentes tipos de depósito, por exemplo, pode ser tanto o depósito tradicional da fermentação, a cuba, ou pode ser o lagar também, pode ser inox, ou pode ser madeira, ou pode ser cimento até, ou até argila também, por isso como aquelas ânforas. Por isso existem imensas ferramentas diferentes que nós vamos então tentar encontrar para trabalhar então cada vinho. E depois todas as operações de extrair mais ou menos em função também do potencial da uva, basicamente. Por isso, toda essa parte de vinificação é a fase inicial e depois passamos então para esta fase aqui a seguir. Guarda, a parte da vinificação é muito interessante. A gente viu que aqui vocês têm muito material, né? Tem o inox, tem uma regionalidade, né? Que é a questão do lagar com a pisa mecânica, que isso é muito diferente também, né? Até mesmo aqui para o Douro a gente vê muito piso em pé, aqui vocês já têm um processo mais mecânico, mas sempre também, não só dando ênfase à regionalidade, mas também à qualidade do vinho, isso é muito importante, né? Através desse processo. O Idris não é assim cheio de cores diferentes, inclusive realmente uva tinta e uva branca misturada, não é? E não é para fazer rosé, como bom rosé não é assim que é feito. Por isso a ideia é fazer um vinho que acaba por recuperar também algumas das tradições mais antigas que encontramos nas aldeias também, que era geralmente fazer vinhos com uva tinta e uva branca misturada. Mas a denominação de origem permite? A denominação de origem hoje em dia permite, que são os palhetes. Os palhetes é precisamente essa combinação. A ideia então é pegarmos nessa tradição também bem original e bem antiga e trazê-la então para os dias de hoje com novas ferramentas também, com enologia moderna também, para tentarmos então ainda aprofundar mais essas tradições também tão bonitas que sempre existiram. Experiências novas, né? É, experiências novas, e já está prestes a ser lançado. É a terceira vez que fazemos esta brincadeira bem séria e o primeiro lançamento será em breve. Temos então aqui já também outra Touriga nacional, mas diferente daquela. Esse aqui é 100% Touriga nacional? E o primeiro também era 100% Touriga nacional. Estava a pisar agora 100%, mas já está numa fase completamente diferente, ou seja, já está em plena fermentação. Por isso é que vemos então aqui a casca da uva toda aqui à superfície, porque durante a fermentação, basicamente, a levedura, ao estar a converter o açúcar em álcool, liberta gás. E então esse gás, dióxido de carbono, faz com que então todos os sólidos sejam impulsionados para a superfície e cria então a que chamamos a manta, que é essa mantazinha mesmo de, então, de sólidos aqui à superfície, como estamos a ver aqui. Tem quanto tempo que essa está aqui nesse lagar? Esta entrou há cerca de 4 dias. Por isso vai ficar ainda aqui mais algum tempo. Por isso a ideia agora é basicamente ir molhando então essa manta, porque então na casca da uva é onde temos grande parte daqueles compostos de qualidade que vão então fazer o vinho. Por isso toda a parte de polifenóis, alguns aromas também, por isso a película é extremamente rica e a ideia então é continuar sempre a macerar, por isso mantê-la também sempre bem umedecida, de forma a que conseguimos então passar todos esses compostos, todos esses elementos para o nosso vinho.
E depois tem a parte do laboratório também, né? Que você tem que fazer a análise para ver o que está saindo de cada um desses recipientes que você determina que fique, não é mesmo? Exatamente, é um acompanhamento depois durante todo o ano, então a ver se está tudo a evoluir bem, por isso temos que fazer várias análises para ver se efetivamente não existe algum tipo de desvio ou se existe algum tipo de correção que seja necessário executar também, mas muito essa parte da análise sensorial da prova. Isso é do princípio até ao fim, desde a prova desse baguinho da uva, não é? Desde a uvinha até realmente aqui estamos a provar barrica a barrica, ou então durante a vinificação estar a provar, a ver sempre o impacto que cada ação que nós tivemos, cada opção que tomamos teve então no vinho, por isso o copo é sempre a nossa ferramenta principal de trabalho também. Isso é muito importante. Sim, posso entrar? Claro que sim. Você quer ser o laboratório? Exatamente, laboratório, sala de prova também. Por isso, um ponto sempre bastante importante. Por um lado, a própria localização, uma localização bem central aqui na vinícola, permite-nos ver um pouco de tudo, a recepção da uva, o lagar, a prensa, a vinificação, inclusive a linha de engarrafamento, por isso estar bem próximo de toda a zona de produção e ao mesmo tempo estar aqui então a trabalhar aqui nos nossos lotes ou cortes. E aqui tem então precisamente um corte muito especial com 10 anos tão único. Então vamos ver então se fica aprovado. Vamos fazer experiências. Aqui a gente está no laboratório, né? Exatamente, é. 10 anos estão e a ideia realmente é encontrarmos aqui quase um ponto médio da sua vida, não é? Por isso, mesmo aquela transição da juventude para a maturidade, por isso mesmo na própria cor, temos aqui estes aromas ainda realmente com alguns vermelhos, mas já a aparecer todo esse lado mais alourado, o âmbar, o laranja, basicamente, que é sinal também dessa evolução. Verdade, né? Nossa. E ao mesmo tempo, no nariz, começa também a mostrar também um pouco também dessa evolução, mas ainda à parte de alguns aromas da fruta. Por isso tem essa cereja macerada, mas também já algum caramelo, algum fruto seco, figo seco também, não é? Por isso são os dois mundos lado a lado. É a fruta, a rusticidade, a fruta e também tem a evolução, né? A evolução também. Você vê isso, literalmente, a gente consegue ver isso em aromas e vamos ver em boca. Sem dúvida, um Chico Town perfeito, né? Obrigado. Cada casa do vinho do Porto, a gente vê que tem sua peculiaridade, seu terroir, tem realmente a forma do enólogo tratar, né? Tudo isso que a gente tem visto aqui, né? Desde a vindima, as uvas, a forma de elaboração, a parte toda aqui da alquimia, né? Do vinho e muito legal. Sempre o mais importante está sempre lá fora, a vinha realmente é o elemento sempre diferenciador e sobretudo então numa região como o Douro, que a natureza nos criou condições tão especiais, não é? O vinho do Porto, e um vinho do Porto assim acaba por ser o reflexo precisamente de toda essa identidade tão especial da região. Muito especial mesmo. E aqui no caso dos vinhos do Porto, né, que são muito típicos aqui dessa região, tem um outro tipo de guarda, porque aqui a gente está falando da guarda em barrica, mas tem a guarda em garrafa durante décadas e décadas. Isso também é muito importante, não é? Esse tipo de guarda. É, porque lá está, há coisas que só o tempo traz, não é? Por isso, quando temos a possibilidade e muitas vezes até mesmo o dever de guardar aquela garrafa, porque sabemos que ela vai necessitar e vai evoluir tão bem, há que fazê-lo, não é? É um investimento sempre grande, porque estamos a falar muitas vezes, por exemplo, um vintage podemos guardá-lo 50 anos, 60 anos, 100 anos, quem sabe, não é? Por isso, quando estamos a falar de um grande vintage, daí que é um investimento sempre importante, um exercício de muita disciplina também, porque são vinhos tão especiais que muitas vezes queremos até provar, mas quando temos o privilégio de provar esses vinhos já com essa idade, temos o privilégio de provar um vintage 63, por exemplo, um ano mítico na região, e para o vinho do Porto, compreendemos o porquê de ser tão importante de ter essa disciplina e saber aguardar pelo vinho.
Por isso que não falamos apenas em provas ou degustação, falamos em experiências. Então, isso é o mais importante no mundo dos vinhos, a gente viver essas experiências, seja provando vinho, seja, por exemplo, visitando uma vinícola como essa. Eu só tenho a agradecer mesmo essa experiência que você está proporcionando a gente. É, sempre um prazer. E se você está gostando, comenta aqui comigo, me fala se você está curtindo essa grande visita que a gente está fazendo aqui na Alves de Souza. Vamos para os vinhos. Vamos para os vinhos. Já está numa fase diferente, isso já não é um vinho totalmente jovem, por isso é de 2015, por isso já tem neste momento então 7 anos, não é? Mas ainda não deixa de ter ainda assim muita fruta efetivamente, e lá está, é um vinho que ainda tem uma capacidade de guarda de Esse é um corte, né? Sim, é um corte. Vinha do velho, mais de 20 uvas diferentes e vinha com mais de 80 anos, por isso é mesmo concentrado. Sim. Tanino maduro, que maravilha. Muito bom. Agora tá me recordando até aquela sementinha que a gente viu da uva. Exatamente, quer dizer que a uva foi bem provada realmente e colhida no momento certo. No momento certo. Aqui a gente vê o trabalho da enologia, né? Exatamente, sim. Especial. Um vinho que aguenta mais tempo guardado, né? Tem estrutura para isso. Sim, facilmente, e lá está. Nós ainda por cima, como este ano estamos a celebrar os 30 anos de Gaivosa e fizemos várias provas verticais em que acabamos por visitar todas as safras antigas, mesmo o 92 está numa fase linda, por isso 30 anos à vontade, tem pela frente. Esse vinho está no Brasil? Está no Brasil, é uma das nossas principais referências lá, é representado pela Decanter já há muitos anos, por isso neste momento já estará a safra de 2019 disponível, mas felizmente eles guardam sempre algumas safras antigas, por isso poderão encontrar, quem sabe também assim, algumas surpresas assim, como 15 e quem sabe até o 92. Ó, fica a dica aí, ó, Quinta da Gaivosa, 2015, 2019, 92, tem ano de sobra aí para comprar, para guardar, que é um vinho que aguenta mais um período de guarda pela estrutura dele, mas principalmente para provar e desfrutar dessa experiência. E aqui a gente tem um vinho que está fazendo muito sucesso, né, Thiago? O Abandonado. E o nome é muito interessante, né? Me conta um pouquinho dessa história do Abandonado aqui na vinícola. É um nome aqui nos vinhedos. É um nome bem diferente, mas na verdade é o nome do vinhedo. Toda a gente conhece esse vinhedo como Abandonado porque ele foi plantado no ponto mais alto da quinta. Okay. Isso é difícil plantar vinhedo hoje em dia, imaginemos como é que era há 85, 90 anos atrás. Por isso eles contavam plantar, a rocha ficou demasiado próxima da superfície e por isso pouco depois de plantarem metade do vinhedo já tinha morrido. Eles pensaram, é demasiado difícil trabalhar e vamos ter mesmo que abandonar. Por isso toda a gente conhece então esse local como o Abandonado. Muitos anos mais tarde, já depois com o meu pai e depois comigo a ajudar também, passávamos pelo Abandonado, pensávamos sempre que tínhamos de fazer alguma coisa, tinha mais pedra, mais rocha do que videira. Tentamos replantar, morreu tudo outra vez, estávamos a plantar literalmente sobre a rocha e quando estávamos na iminência de fazer uma intervenção mais profunda e dinamitar toda essa rocha, como geralmente fazemos nessas condições, eu na altura peço ao meu pai se podia fazer uma última experiência só para saber aquilo que havíamos de plantar a seguir. E apaixonou-nos, mostrou ali uma identidade, um caráter tão próprio que preservamos, mantivemos o vinhedo tal e qual como estava e desde então começamos a fazer este vinho apenas nas melhores safras também, que ganhou um espaço, um estatuto muito especial neste mundo dos vinhos do Douro e de Portugal. Que história bonita, né? É uma decisão que veio realmente do coração, né? De tantos anos passando por ali, vendo aquele vinhedo e falando ele pode dar alguma coisa e realmente tá aí, né? Consolidando cada vez mais, né, o nome da vinícola de vocês para o mundo todo, né? Através desse rótulo. Parabéns! Sim, muito obrigado! Espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente fez aqui no Douro. Começamos lá na Quinta da Estação e estamos terminando aqui na Quinta da Gaivosa. E eu só tenho a agradecer tanto ao senhor Domingos quanto ao Thiago Alves de Souza por nos apresentar essa maravilha de projeto. Muito obrigada aos dois. Nós é que agradecemos, são sempre bem-vindos. E para nós o Brasil é sempre
países que nós mais adoramos visitar. Que bom, eu fico muito feliz. E sem dúvida esse vídeo vai levar um pedacinho, né, do que a gente viu aqui, viveu aqui com vocês para o povo público brasileiro. Então lembra, faz um comentário aqui, me diz se gostou e o meu joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!